Meu nome é Matheus, eu sou empresário, sou responsável pelo Ataque, né? Foi eu que desenvolvi ela. Desde 2018 que nós estamos no mercado. Lembro até hoje como é que foi minha primeira aula. Na verdade foi o seguinte, eu voltei para Brasília da minha viagem do Rio de Janeiro, eu voltei decidido. Falei, cara, vou treinar, porra, jiu-jitsu é muito massa. Eu vivi aquela emoção lá no Rio de Janeiro, Praia da Barra, tal, lá, meu irmão, aquela coisa de louco. Eu tinha a oportunidade de treinar com o mestre Bani, né? Que meu irmão já praticava jiu-jitsu com ele. Mas por questão de destino, eu acabei treinando com o meu professor até hoje, Wesley Silva, e me senti muito bem lá na turma dele. Não que eu não me sentia muito bem com o mestre Bani, muito pelo contrário, também adorava as aulas dele, mas acabei me achando o meu lugar, né? Então assim, como todo faixa branca, cheguei disposto a matar, a morrer na minha primeira aula, mas na verdade eu só apanhei, né? E tô assim até hoje, apanhando até hoje. Esse é um pouco interessante, porque assim, a verdade é que eu criei uma marca de kimono foi para poder ficar mais perto do esporte. Porque eu comecei a treinar, tive uma lesão muito séria no quadril, eu não tinha mais condições de treinar, devido a dores e tal. Eu também não tinha condição de operar na época, mas a vontade era tão grande de estar envolvido com o esporte e tal, que eu decidi criar essa marca. E comecei a trabalhar com isso. Após disso, eu fui ganhando dinheiro e tal, e tive condição de fazer uma cirurgia, na verdade duas, e consegui voltar a treinar depois de muito tempo. A verdade foi o seguinte, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu numa viagem que eu fiz em 2009, 2008 para o Rio de Janeiro. Chegando lá, eu tive acesso ao mundo do jiu-jitsu lá, né, na fonte, vamos dizer assim, e vivi aquele clima, aquela coisa de ver todo mundo treinando e tal, e o pessoal falava que era faixa preta formado e tal, aquela coisa, pô, e eu achei top na beira da praia, aquilo, então eu falei, velho, tá decidido. Foi paixão à primeira vista, eu falei, vou treinar jiu-jitsu e fui embora. Isso foi 2008, 2009, mais ou menos assim, não me lembro bem, mas acho que foi 2008. Foi mais ou menos ali em 2011, né? Eu tinha acabado de pegar a faixa azul, tinha aquela vontade de ser atleta, aquela vontade de viver do esporte, e um belo dia eu senti uma dor muito forte no quadril, aquela dor não passava, passou para o outro lado, aí chegou um momento que eu não conseguia nem treinar mais. Eu treinava, ficava em casa, muitas dores, não conseguia andar direito e tal, foi onde que pra mim acabou minha carreira ali, né? A partir daquela época. Aí eu fiquei mais ou menos 6 anos tentando treinar, indo e voltando, até eu ter condições de fazer uma cirurgia, pagar um plano médico e tal. Mas para isso, eu tive que fazer a empresa, eu tive que criar a empresa primeiro e fazer com que ela crescesse para me chegar nesse padrão. Era muito difícil para mim ver todo mundo podendo treinar. Às vezes eu via gente que tinha condição, saúde, que tinha bem-estar e às vezes não treinava por preguiça, né? Eu cheguei a questionar várias vezes Deus, por que eu que tinha tanta vontade, eu tinha tanta sagacidade para treinar e não conseguia devido ao quadril e tal, muita dor que eu sentia. Então assim, demorou um tempo, um pouco, até eu aceitar que aquilo era o meu papel, né? Eu tinha que passar por aquilo. Então eu acabei aceitando muito bem depois de alguns anos e falei, cara, deixei a vaidade de lado, na verdade, e segui embora, fui embora. Falei, vou no meu tempo, né? Vou no meu tempo e tô aqui até hoje. Foi um processo muito doloroso, né? Porque foi uma cirurgia um pouco invasiva no quadril esquerdo primeiro, com a recuperação tensa, né? Que demorou um mês para me voltar a andar, mas na verdade eu só pude voltar a treinar 2 anos depois, porque eu tive que fazer outra cirurgia do lado direito
E fiquei 2 anos sem vestir um kimono. Trabalhando no meio, vivendo no meio, mas sem vestir um kimono. Quando eu voltei sem vaidade, né? Foi uma coisa que eu aprendi. Deixei a vaidade de lado e falei, pô, o esporte é maior. E comecei a treinar no meu ritmo, aceitei as minhas condições, as minhas limitações, e isso fez com que o meu jiu-jitsu fluísse, né? Fluiu muito melhor para mim, fluiu muito melhor para o meu treino e tal. Acabou que ficou muito mais gostoso o esporte. Eu já peguei muito em jogos eletrônicos. Nossa senhora, mas eu jogava joguinho de computador até umas horas, porque eu precisava esquecer. Eu tinha que esquecer de jiu-jitsu alguma coisa. Então, assim, jogava Counter-Strike, quando chegava do serviço era CS até umas horas, Dota, LOL, tentando esquecer, né? Pra tentar ali superar o vício do jiu-jitsu. Então, substituir um pelo outro. Eu acredito que, primeiro, se você treina para alto rendimento, você precisa ter acompanhamento de profissionais, tá? Não vai no achismo, não vai achando que fazer isso é melhor para você, que você precisa de uma opinião profissional, você precisa ter alguém te orientando, né? Você precisa ter profissionais te acompanhando. E quem tem alguma lesão, alguma coisa assim, a minha recomendação é que, se tiver condições, trate o quanto antes. E se não tiver condições, busque uma ajuda, busque tratar a lesão de alguma forma, porque a saúde vem em primeiro lugar, em determinado do esporte, se seja bom, seja ótimo. Eu acredito que a saúde tem que estar em primeiro lugar. Então, o que eu recomendo é que as pessoas busquem, não deixem agravar. No meu caso, eu fui fazer a minha primeira cirurgia 8 anos depois do início da minha lesão. Então, assim, isso teve um agravamento muito grande. Então, teve uma consequência, na verdade, muito alta. Um preço, eu paguei um preço muito alto. Então, na época, eu era novo. E quando eu fui fazer minha primeira cirurgia, eu comentei para o médico que era um ano que eu tinha que estar pegando minha faixa preta. Claro, né? Sempre crescendo ali, sempre olhando para a vaidade. E o médico simplesmente foi frio ao ponto de falar que se eu tivesse continuado treinando do jeito que eu estava, naquela hora ele estaria me colocando numa cadeira de rodas. Então, assim, foi um choque que eu tive, eu comecei a entender um pouco a seriedade da coisa. Então, eu recomendo isso. Quem puder, cuida. Não tinha condição, a rede pública não oferecia esse tipo de saúde. Cheguei até a procurar um hospital renomado aqui em Brasília, que é o Sara Kubitschek, não fui atendido. Então eu tive que tratar ela na rede particular. Então demorou um tempo até eu ter condições. Então esse um tempo demorou 8 anos. Então foi uma coisa um pouco séria, né? Ficou um pouco sério, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Peço ajuda para os especialistas de plantão aí, para me ajudar a debater um pouco a respeito do tema. Quem conhecer um pouquinho mais, pode marcar aqui, pode falar, pode comentar aqui. Todo conhecimento é muito bem-vindo. Se gostou, se inscreva no nosso canal e assine o sininho das notificações, que em breve teremos mais. Valeu! It must be in my veins, something you can't tame, 'cause I break the chains.